Olá, meu nome é Eduardo Barros e eu sou o organizador do primeiro Congresso Nacional de Gestão e Prevenção ao Risco Corporativo. Este que será com certeza o maior evento online do setor. Nós teremos nesses dias diversas palestras com as maiores autoridades do mercado do setor de gestão de risco. Serão 6 dias com diversas palestras abordando os mais diversos assuntos, todos eles com o objetivo de trazer mais conhecimento, de trazer mais aprimoramento para os profissionais do nosso mercado. Eu quero aproveitar esse vídeo de início para explicar como que vai ser a dinâmica para você conseguir o certificado de participação na palestra. Cada palestra terá, nos seus últimos 5 minutos de apresentação, do lado direito inferior, um código, um número. Com esse código você deverá anotá-lo e após o término da palestra, você vai acessar o nosso site, o site do Congresso, www.congepric.com.br/certificado, e ali você vai preencher um formulário onde você vai colocar o seu nome, o e-mail, o código da palestra que você quer o certificado. Logo abaixo vai ter uma solicitação de confirmação do seu e-mail ou do seu WhatsApp. É importantíssimo que você preencha esse último campo também, para a gente saber se você quer receber isso por e-mail, e aí você confirma o e-mail que você quer receber, ou pelo WhatsApp, caso você deseje receber por esse e-mail. Tá certo? Então nós vamos para a nossa palestra. Muito obrigado pela sua presença e nós esperamos realmente estar podendo contribuir com a sua vida. Um abraço e até mais. Nosso tema de hoje vai ser gestão de controle de acesso. Nós vamos falar aqui a respeito de todo o sistema, todas as políticas, as normas, os procedimentos que estão relacionados à gestão do controle de acesso. Então, note que eu não estou falando sobre o controle de acesso especificamente. Eu estou falando sobre todo o sistema, a gestão, como que eu planejo e executo as melhores práticas em controle de acesso. É interessante deixar claro que controle de acesso ele não é sinônimo de portaria ou sinônimo de recepção. O controle de acesso começa desde o momento em que a pessoa entra dentro da organização até o momento que ele sai e vai embora. Todo o trajeto que ele faz dentro, os locais aonde ele acessa, os locais aonde ele permanece, quais são os locais em que ele tem a permissão, a autorização para estar. Então até poderia falar que é um controle de acesso e circulação. E nós estamos falando só de pessoas, nós estamos falando também a respeito de veículos, aonde eles vão estacionar, existe um local específico para isso. As mercadorias que chegam, as entregas dos fornecedores, como se dá o acesso dos terceiros, como se dá o acesso dos prestadores de serviço e os visitantes, como entram nisso, qual que é o nosso procedimento para abrigar essas pessoas dentro da organização de maneira segura, sem expor a pessoa e sem expor a organização a riscos. Então, quando a gente fala de gestão de controle de acesso, a gente está falando de algo muito mais amplo do que apenas um lugar. A recepção, a portaria, elas podem ser consideradas locais onde ocorre um controle do acesso, mas não é específico e somente ali que acontece. Existe toda uma cadeia de políticas, de procedimentos e de normas que nós temos que entender para termos uma política de controle de acesso, uma norma de controle de acesso ou um procedimento de controle de acesso sendo efetuado de maneira a proteger os interesses da empresa, mas em primeiro lugar proteger pessoas.
de alguns princípios que eu gosto de deixar, né, como talvez um pensamento ou até um estilo de vida. Eu, por exemplo, aprendi há muito tempo atrás uma frase que para mim ficou muito marcante, principalmente pelo fato de eu trabalhar na área de segurança, uma área que visa proteger vidas. Então, essa frase é: pessoas são mais importantes do que estruturas. Isso é importante entender, porque se eu tenho esse entendimento de que pessoas são mais importantes que estruturas, eu faço todo o meu planejamento visando lá na ponta, no final, a segurança e o bem-estar de vidas, de pessoas. É lógico, eu preciso planejar a segurança do meu empreendimento, eu preciso planejar a segurança da estrutura, mas isso tem que ter como objetivo não o lucro da empresa, que isso vem como consequência, mas eu preciso entender que tudo que eu faço tem que ter esse viés de proteção à vida. Então, se eu planejo um treinamento de evacuação de um prédio, ele tem que ser visando não proteger apenas o empreendimento, apenas a estrutura, ele tem que ter como objetivo principal salvar vidas. Se eu planejo colocar um estilo de portaria diferente, com um tipo de acesso, com um crachá que tem uma codificação diferente, uma catraca mais moderna, é lógico, isso vai trazer mais segurança para o meu empreendimento, vai trazer mais segurança para a estrutura, mas principalmente eu preciso entender que isso vai trazer mais segurança para o funcionário que vai estar lá, para o colaborador, ou para o visitante, ou para o prestador de serviço, para a pessoa que vai estar dentro daquele espaço confinado, espaço delimitado, chamado empresa. Outro princípio que eu também levo comigo e gosto sempre de disseminar quando eu estou fazendo os treinamentos é que nós temos que ter uma mentalidade prevencionista. Nós não podemos trabalhar de maneira reativa, né? Então, como assim? Se eu faço a prevenção de maneira efetiva, a chance de eu ter que acionar um plano de gestão de risco, um plano de continuidade, ou que eu tenha perdas nesse processo, é menor. Não que vá eliminar toda a possibilidade de acontecer alguma coisa, um risco, um acidente, um incidente. Mas se eu trabalho de maneira prevencionista, eu diminuo exponencialmente a possibilidade do risco se tornar numa crise. Então, eu tenho que ter, né, os meus planos de continuidade, os meus planos de gestão de crise, o meu manual de crise, todos os itens que eu tenho, imaginando as coisas que podem acontecer através da minha análise de risco. Mas eu tenho que focar as minhas ações na prevenção. Se eu focar as minhas ações na prevenção, eu vou ter uma diminuição exponencial do meu risco. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar: espere o melhor, esteja preparado para o pior. Por que isso? Porque eu não posso ficar também a minha vida inteira achando que algo vai acontecer da noite para o dia. Eu tenho que ter uma mentalidade positiva, eu tenho que ser otimista no meu dia a dia, eu tenho que ir trabalhar pensando que vai dar tudo certo, eu tenho que ter essa mentalidade, mas eu preciso estar preparado para o pior. Então eu preciso, como gestor de segurança, enxergar quais são os riscos do meu trabalho, da minha organização, da minha empresa, aonde estão esses riscos, imaginar isso, né, visualizar isso através de outras técnicas que nós vamos conversar posteriormente, como análise de risco, as matrizes SWOT e outras coisas mais, né, que a gente usa para fazer essa análise do risco, que envolve a operação ao qual eu faço parte. Mas eu preciso ter essa mentalidade de que vai estar tudo certo, mas eu tenho que estar preparado para que as coisas possam dar errado. Porque se ela der errado e eu estiver preparado para reagir, eu vou também diminuir o impacto desta situação no final. Então, a gente tem vários exemplos, né, que aconteceram ultimamente, principalmente aqui em Minas Gerais, não preciso citar quais são, mas as coisas
acontece, né? E tem muita coisa que talvez a gente possa evitar de acontecer somente trabalhando com a prevenção. Então, como eu falei, né, vamos trabalhar com a mentalidade prevencionista. Outra frase também que eu sempre digo para os funcionários que trabalham comigo, que controle de acesso não é um castigo, ele não é uma prisão, na verdade ele te liberta. Ele te liberta para não se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor em relação à segurança. Você vai saber que a pessoa que está acessando a empresa, que está ali entrando no escritório onde você também está, essa pessoa passou por uma checagem e ela recebeu a permissão para estar ali. Se a empresa realmente adota as práticas de gestão de controle de acesso. Então, se eu tenho uma gestão de controle de acesso eficaz, o fato de eu ter que passar por uma portaria e ter que me identificar, isso não é um castigo, isso é uma proteção. Então nós temos que entender isso. E nós que somos profissionais da área de segurança, precisamos difundir isso entre as pessoas que não são. Porque muitas vezes as pessoas acham que um controle de acesso é uma prisão. A pessoa tem que estar ali debaixo de regras, né? Mas regras, elas, quando elas são bem feitas, elas libertam a pessoa. Quer dizer, ela pode fazer tudo aquilo que está permitido. E um controle de acesso, o uso de um crachá, né, uma autorização no seu crachá para abrir uma porta que tem um sensor de proximidade, né, um controle de acesso eletrônico, um controle biométrico, ele te dá segurança, então, de que você vai estar ali naquele momento, sabendo que as demais pessoas que estão ao seu redor também têm a mesma autorização para estar ali. Mas o que é então o controle de acesso? Como eu falei, controle de acesso ele não é sinônimo de portaria, nem sinônimo de recepção. Controle de acesso é um conjunto de ações que estão ali delimitados por políticas de segurança, normas de controle de acesso e procedimentos que visam garantir que as pessoas que estão tendo acesso ao interior da nossa empresa, elas realmente têm essa autorização. E como eu falei, poderia até estender esse termo, ao invés de falar controle de acesso, nós podemos falar controle de acesso e circulação. Porque se eu tenho um planejamento de acesso bem feito, eu consigo delimitar até onde cada pessoa, cada profissional pode estar acessando. Porque nós temos empresas em que existem áreas sensíveis, em que essas áreas sensíveis não é todo profissional, não é todo colaborador que tem que ter acesso a esse local. Nós temos que entender que tem áreas da empresa que são mais sensíveis que outras e que não necessitam, por exemplo, alguém do escritório acessar a área técnica. Apesar de que a gente vê, né, muito isso nas empresas, que a pessoa ela tem um crachá e ela consegue acessar todas as áreas da empresa. Mas se eu tenho um planejamento junto com as gerências, as diretorias que especificam, né, quais são as pessoas que podem ou não podem acessar, ajuda a aumentar a segurança e garantir que quem está acessando determinado lugar tem a autorização, ou pode chamar isso, né, a palavra de privilégio, de estar acessando esse determinado lugar. Como eu falei, talvez a pessoa que trabalha lá na administração, a parte do financeiro, ela não tem por que estar acessando o data center, né, a área do TI. Então, essas áreas normalmente são protegidas por portas com controle de acesso, onde o crachá tem a autorização prévia já no sistema, a liberação para a pessoa entrar ali. Então, quando a gente fala de controle de acesso, a gente tem que entender isso, que o controle de acesso ele é um conjunto de ações, né, que são baseadas através da política de segurança, normas de controle de acesso e procedimentos de controle de acesso. Nós poderíamos dizer também que controle de acesso poderia ser descrito como todo sistema ou forma de controlar o acesso e circulação de pessoas, veículos e materiais dentro de determinada área e dentro de determinado horário. Então, por exemplo, né, nós temos pessoas que trabalham no seu horário normal, do horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde.
essas pessoas talvez não precisem acessar a empresa depois das 19 horas. Então nós teríamos um controle de acesso para essa pessoa determinada, aonde elas teriam no sistema lá de controle e nos sistemas de verificação eletrônicas que tivessem dentro da empresa, ela teria lá configurado no sistema que ela poderia acessar determinadas salas e em determinados horários. Para quê? Para haver um controle maior de hora extra, de quem está entrando, quem está saindo. Muitas vezes a pessoa está lá terminando um trabalho, aí existem ali formas do seu gerente ou do seu diretor fazer uma liberação de sistema, mas nós podemos dizer isso, então, que controle de acesso é todo sistema ou forma de controlar o acesso e circulação de pessoas, veículos e materiais dentro de um determinado espaço e um determinado horário. Para quebrar um pouco, né, essa visão, né, ou essa ideia de que controle de acesso é portaria ou recepção e que de repente o controle de acesso é somente através dos sistemas informatizados de uma empresa, nós podemos dar alguns exemplos do que seria um controle de acesso. Por exemplo, nós teríamos uma lista de casamento, uma lista para receber os seus convidados num casamento. Tem lá uma pessoa, tem uma prancheta com os nomes numa ficha. Quer dizer, não é necessário que seja um sistema informatizado para que eu tenha um controle de acesso. Inclusive, nas empresas que usam sistemas de segurança informatizados, sistemas de controle de acesso informatizados, mais para frente nós vamos falar sobre isso, é importante que essas empresas, as equipes de segurança, tenham um backup ou tenham um plano B para quando houver um problema no sistema. Digamos que você está lá com o seu sistema de controle de acesso e por algum motivo há um corte da energia. Eu fico sem energia elétrica dentro do meu estabelecimento, dentro da minha empresa, como é que eu vou fazer esse controle de acesso? E eu preciso, eu não posso perder esse controle das pessoas que estão entrando e saindo da minha empresa. Então eu tenho que ter um plano B, de repente uma ficha para ser preenchida manualmente, para que eu não perca esse controle num dia, às vezes, de quem está entrando e quem está saindo da empresa. Outro exemplo de controle de acesso, um sistema de controle de acesso, é a fechadura da sua casa. Ele controla o acesso de quem entra e quem sai. Então ela só vai ser aberta, aquela porta, quem tiver a chave. E só vai entrar dentro de determinado espaço, a não ser que seja um ladrão, um meliante que está ali invadindo, ela só vai entrar com a permissão de quem é o dono da casa. Então, se chegar uma visita, chegar um fornecedor de serviço, alguém para fazer uma manutenção na sua casa, ele vai entrar mediante a autorização sua. E o controle, né, o equipamento que está sendo usado para fazer esse controle de acesso é a fechadura. Então, alguns exemplos. O raio-x dentro de um aeroporto é um equipamento usado para fazer o controle do acesso das bagagens e de pessoas dentro da área de embarque do aeroporto. Passagens de ônibus, né? A passagem de ônibus é um controle de acesso, é um meio do motorista controlar o acesso de pessoas que estão adentrando a um espaço determinado em determinado horário. Então eu posso considerar a passagem de ônibus como um sistema de controle de acesso. Então esses foram alguns exemplos para demonstrar que controle de acesso não se limita a um sistema ou a um equipamento específico, como uma catraca, por exemplo, que é um equipamento muito utilizado nas recepções, nas portarias, para controlar a entrada de quem entra e quem sai. Eu usei vários exemplos aqui, mostrando o seguinte, você pode ter um sistema de controle de acesso que não envolva uma catraca, não envolva um sistema informatizado. Então, o que a gente precisa entender que, novamente, gestão de controle de acesso é mais do que controle de acesso. A gestão do controle de acesso é um conjunto de ações que visam controlar quem entra e quem sai em determinado local e em determinado horário. Então, como o controle de acesso ele é um sistema que visa identificar e controlar o acesso de pessoas, veículos e materiais,
determinando aonde essas pessoas, aonde esses veículos e até onde esses materiais podem ir e em que determinado horário eles podem estar circulando dentro da empresa, é interessante a gente entender alguns dos benefícios, da ação, né, de ter uma gestão de controle de acesso bem feita. Então, por exemplo, em casos de evacuação da empresa, nós temos como determinar em um sinistro em que haja vítimas ou pessoas desaparecidas, por exemplo, como o colapso de uma estrutura, se todos os funcionários conseguiram deixar os ambientes ou se houve uma casualidade de ter pessoas que ficaram debaixo de escombros. Infelizmente nós temos tido alguns exemplos no Brasil de colapso de estruturas, barragens e outras coisas mais. E o fato de ter um controle de acesso bem feito te dá uma garantia de que pessoas estão ou não debaixo de escombros. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que garante a pessoa que passou o seu crachá, registrou a sua entrada, a sua permanência e depois, posteriormente, a sua saída, garante que essa pessoa esteve nesse determinado local e nesse determinado horário, na empresa. Existem alguns exemplos, né? Existe aí o exemplo de uma funcionária que cometia ilícitos fora da empresa e ela dizia para todo mundo que estava trabalhando, o marido, inclusive, filhos, não sabiam que ela estava cometendo esses ilícitos. E quando foi feita a solicitação do cartão ponto dessa funcionária, foi constatado que no momento que havia os ilícitos, ela não estava lá dentro. Então, se ela estivesse lá dentro da empresa e alguém estivesse cometendo esses ilícitos no lugar dela e ela fosse confundida, como foi o caso ali dessa funcionária, de uma das empresas que eu já participei, ela estivesse lá dentro da empresa, ela teria sido inocentada porque haveria uma prova documental de que ela não teria possibilidade de cometer esses ilícitos nos horários em que ela estava trabalhando. Mas como ela estava cometendo os atos ilícitos, ela também não tinha essa comprovação interna. Isso às vezes acontece, eu já tive situações em que um veículo recebeu uma multa, era um veículo clonado, o funcionário solicitou à direção da empresa que fornecesse o registro de entrada e saída do veículo e nós, né, como gestores de segurança, através das imagens e de comprovação, conseguimos provar que o veículo em questão ele não estava na rua naquele momento. Ele realmente era um carro clonado e aí as irregularidades que haviam sido cometidas não tinham sido feitas pelo funcionário. Então quando eu falo que controle de acesso não é um castigo, mas ele é uma proteção, é nesse sentido, de que eu tenho algumas garantias. Outro motivo para eu ter uma gestão de controle de acesso bem feita. Hoje em dia nós temos empresas terceirizadas que têm contratos e que no contrato está determinado que uma quantidade de funcionários precisa estar prestando serviço em determinado horário, em determinados dias. O controle de acesso desses funcionários registrados garante que o contrato está sendo cumprido. Então eu já tive também uma empresa onde havia sido contratado uma terceira empresa para fazer esse controle dos contratos e quando nós fomos ver, nós estávamos sendo cobrados porque uma funcionária de um contrato terceirizado não estava registrando a sua entrada. Então, teoricamente, nós estávamos pagando por essa funcionária e ela não estava prestando serviço. Depois, nós fomos descobrir que essa funcionária, ela vinha, trabalhava todos os dias, só que ela entrava de carona com um terceiro, com outro funcionário, de carro. Então, o funcionário que entrava registrava a sua entrada pelo sensor de presença ali da cancela de entrada na empresa, mas a funcionária não, porque ela entrava como passageira. Então ela ia direto para o seu local de trabalho e não passava o seu crachá para registrar a sua entrada. Aí conversamos com essa funcionária, né, não houve nenhum castigo, porque não havia dolo, né, não havia má fé na ação dela. Foi algo que passou despercebido, mas que podia trazer um prejuízo em relação aos contratos que estavam sendo gerenciados e cuidados ali
entre as duas empresas. Então é importante que a gente, quando for trabalhar com a gestão do controle de acesso, leve em consideração isso, a importância de que todas as pessoas, desde do funcionário mais básico da empresa até o presidente da empresa, que tem essa consciência de que você registrar a sua entrada e a sua saída da empresa, ela é uma segurança tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário. Quais seriam as bases que eu deveria ter para conseguir definir como será a gestão de controle de acesso na minha empresa? Existem algumas coisas que eu preciso levar em consideração para eu poder construir, né, os materiais que vão ser as bases para essa gestão de controle de acesso. Uma delas é como que é a infraestrutura da empresa onde eu estou trabalhando. São quantas portarias, são quantos andares, quais são as áreas sensíveis, quais são as salas aonde eu preciso compartimentar o acesso, quais são as áreas aonde somente algumas pessoas, né, podem acessar, como que vai estar dividido na minha empresa os setores, como vão estar divididos na minha empresa os setores. O administrativo ele vai estar separado do técnico, a UTI vai estar num local diferente, eu trabalho com open space, eu trabalho com salas, eu preciso entender qual é a estrutura, qual é a infraestrutura e a estrutura da empresa, tanto organizacional quanto física, para eu poder definir como será a gestão do controle de acesso. Se eu tenho 2 portarias, eu tenho 2 acessos de veículos, eu tenho mais de uma portaria, né, 3, 4 portarias, eu preciso entender por onde as pessoas, por onde os veículos, por onde os materiais, né, as entregas vão se proceder, para eu poder construir a minha gestão de controle de acesso. Outra situação que eu preciso levar em consideração é qual é a política de segurança que foi estabelecida para a minha empresa. Então, através da política de segurança, existem determinações ali que vão me orientar como que eu vou fazer essa minha gestão de controle de acesso. Por exemplo, empresas que determinam que a entrega de equipamentos, entrega de insumos, entrega de materiais, elas só podem ocorrer em determinado horário. Ou é uma empresa que tem 3 turnos, é uma empresa que trabalha com espaços internos e externos, é uma empresa onde ocorrem visitas. Então eu preciso entender, dentro da política de segurança, o que cada um desses atores pode ou não podem fazer. Então, na política de segurança pode estar dizendo que as visitas elas têm que ter uma autorização especial em determinado dia, em determinado horário, ou que não podem, por exemplo, acessar crianças, mesmo com a autorização do responsável, por causa da criticidade do trabalho. Se eu estou trabalhando numa empresa que tem uma planta industrial, eu não posso deixar que menores de idade acessem sem que haja um controle extremo da onde essas pessoas vão entrar. Então isso é importante dentro da política de segurança, saber como que está determinado essa designação de quem pode ou quem não pode entrar. Em cima dessa política de segurança e em cima da estrutura que eu tenho da minha empresa, eu vou construir ou eu vou confeccionar as normas de controle de acesso. Então, as normas de controle de acesso, elas vão ser constituídas baseando-se na estrutura e na política de segurança. E em cima das normas de controle de acesso, eu vou poder também designar quais são os equipamentos e quais são os locais onde esses equipamentos vão estar, onde esses pontos de checagem, onde esses pontos de controle de acesso vão acontecer. Eu posso ter um ponto de controle de acesso com pessoas e sistemas eletrônicos, como se fosse, por exemplo, uma portaria, né? Um exemplo de uma recepção, onde vou ter sistemas, uma catraca, ou um sistema de torniquete, ou cancelas, né? Onde vão ter um sistema eletrônico e vão ter pessoas.
Eu posso ter locais onde o controle de acesso é feito apenas com a biometria. Uma porta que dá acesso a uma sala específica, onde eu tenho que passar o meu crachá num sensor de proximidade que vai garantir a abertura da porta. Isso acontece muito, por exemplo, em hotéis, onde eu recebo aquele cartão que eu preciso usar para abrir a porta do quarto onde eu estou hospedado. Acontece a mesma coisa em empresas, onde eu tenho esses crachás, com esses sensores de proximidade, ou uma biometria através da impressão digital, da íris, ou do reconhecimento facial. Hoje a modernidade tem nos dado muitos equipamentos e muitas formas de controle de acesso. Então as normas elas vão ser feitas em cima disso que eu falei, da política e da estrutura. E após isso eu vou estabelecer os procedimentos, o procedimento do controle de acesso. Por exemplo, uma portaria onde eu tenho um porteiro, ou tenho um vigilante, ou tenho uma recepcionista, como que vai ser esse procedimento operacional padrão, o POP, como que a recepcionista ela deve agir, proceder quando chega um visitante, quais são os procedimentos que ela tem que ter com um funcionário que chega e que esqueceu o seu crachá, ou um funcionário que chega e ao passar seu crachá na catraca, a catraca rejeita a liberação de entrada, para um fornecedor, para um órgão de imprensa, para um oficial de justiça que chega. Então é importante que esses procedimentos que são constituídos baseando-se na estrutura, na política de segurança e nas normas de controle de acesso, que eu consiga montar esses procedimentos. E é importante isso, por quê? Porque eu padronizo a forma como as pessoas vão agir para acessar a empresa ou para receber as pessoas que chegam até a empresa. Isso tem um impacto muito grande em como a pessoa enxerga a empresa, o funcionário como é que enxerga, ou um visitante, um fornecedor, um prestador de serviço. Quando ele chega numa recepção e existe uma organização onde a pessoa ela tem que entregar um documento, ela tem que tirar uma foto e ela é bem recebida, ela vai se sentir segura, porque isso faz parte lá da própria estrutura de segurança. Quando a gente estuda a segurança em si, um dos itens que leva-se muito em consideração para uma pessoa se sentir segura é a organização do espaço onde a pessoa está acessando. Existem alguns documentos, existem algumas palestras, alguns cursos que citam muito isso, a questão da organização. A própria Polícia Militar ela leva muito em consideração essa questão de organização. Eu tive uma situação em uma empresa que eu trabalhava, próximo da onde eu trabalhava, a Polícia Militar enfrentava um problema sério, que havia muitos arrombamentos e furtos de veículos. E o local era muito desorganizado, as pessoas estacionavam em cima da calçada, estacionavam de maneira incorreta. E a Polícia Militar traçou uma estratégia, foi lá e começou a trabalhar junto com os funcionários das empresas e dos moradores em volta que utilizavam aquele espaço para deixar seus veículos, orientando que o fato da pessoa colocar o carro estacionado de maneira irregular, ele está trazendo uma sensação de falta de cuidado, falta de observação das outras pessoas. E com o tempo as pessoas começaram a estacionar seus carros de maneira correta, sem infringir as normas de trânsito, e muito claramente depois, através das estatísticas, foi visto que os índices de furtos, de arrombamentos de veículos diminuíram em 60%, 70%. Isso é uma história real, isso é algo que aconteceu e eu tive a oportunidade de presenciar com a Polícia Militar aqui de Minas Gerais, em um local onde eu trabalhava. Novamente, as bases para eu poder definir como será um controle de acesso dentro da minha empresa, ele tem que vir através de estruturas, política de segurança, normas de controle de acesso e procedimentos. Nessa ordem, é uma construção, na verdade, da gestão de controle de acesso que resulta lá na ponta no controle de acesso propriamente dito, que aí sim, existem os pontos de controle de acesso, como recepções, portarias,
portas com sistemas de leitura de crachá e outras formas de poder identificar quem pode ou não pode entrar em determinado lugar, ou quem pode ou não pode estar em determinado lugar em determinado horário. E aí é interessante, só por uma questão de padronização de conversa, de padronização de termos, a gente entender o que é a política de segurança, o que é norma de controle de acesso e o que é procedimento. Qual que é a diferença entre esses documentos? A política de segurança, a norma de controle de acesso e os procedimentos de controle de acesso. Então eu poderia dizer que política de segurança é o documento que determina como cada pessoa que vai ter acesso à empresa, seja colaborador, seja prestador de serviço, seja terceiro, seja visitante, como essas pessoas devem agir quando elas estiverem dentro da empresa no que se trata a respeito de segurança, no quesito segurança. Qual deve ser a forma de agir dessas pessoas? O que elas podem, o que elas não podem fazer enquanto colaboradores, enquanto visitantes, enquanto prestadores de serviço e outras coisas mais. Isso se aplica, por exemplo, a veículos, a entregas, a material, como que o material pode circular dentro, quem pode entrar com o material, quem pode sair com o material. Isso vai estar determinado nesse documento chamado Política de Segurança. Normas de controle de acesso são, como a palavra diz, a normatização de como deve ser os procedimentos de controle de acesso em si. Quem são as pessoas? Então, determina quem pode, aonde pode, quando pode, como pode, pessoas, veículos e materiais acessar a empresa. Então, da política de segurança que fala sobre isso, aí vem para a norma de controle de acesso que traz mais especificidade naquilo que pode ou não pode fazer, e em cima da norma de segurança vem os documentos chamados procedimentos. Então, procedimento para acessar a empresa pela portaria, procedimento para controle de acesso de veículos, procedimento para controle de acesso e circulação de materiais. Então já é mais específico, o procedimento ele já é mais específico, ele já te diz exatamente o que vai fazer, como vai fazer. Então, da política que é mais genérica, abrange toda a segurança, não só o controle de acesso, mas todos os itens que estão relacionados à segurança empresarial na empresa, vai para o controle, né, a norma de controle de acesso, e aí vem os procedimentos que te dá o como fazer. Né? Então, é interessante a gente ter bem determinado o que é cada item, né, para a gente entender que são realmente documentos específicos, que têm a sua especificidade e tem coisas diferentes ali, mas um está vinculado ao outro. Eu não posso me desvincular de um procedimento, ele não pode estar desvinculado das normas de controle de acesso, assim como as normas de controle de acesso, elas não podem estar desvinculadas da política de segurança empresarial determinado pela empresa. E aí vem a autorização de acesso. No meu entendimento, só existem duas formas de eu entender a autorização de acesso: autorizado ou não autorizado. Não existe um meio termo, né? Autorizado com ressalvas. Não, a ressalva já é uma autorização. Eu só delimito o espaço, talvez, aonde a pessoa vai entrar. Por exemplo, a pessoa tem autorização para entrar na empresa, mas ela só pode ir até os recursos humanos. Vou dizer o caso, por exemplo, de um ex-funcionário que foi desligado da empresa, mas ele precisa retornar para assinar documentos. Então ele tem autorização para entrar? Tem, com uma ressalva. Ele não pode ter mais acesso às áreas antigamente que ele tinha. Então ele tem uma autorização. Ele não está não autorizado. Existem os não autorizados. Então o não autorizado é não autorizado. A partir do momento que eu chego numa empresa, eu não estou autorizado, eu entro em contato telefônico, né? A recepção entra em contato telefônico com um diretor, um gerente, e esse gerente fala assim, não, ele pode entrar. Então eu deixei do status de não autorizado para autorizado. É
interessante entender isso, apesar de ser muito lógico, muito óbvio, mas às vezes as pessoas se confundem. A pessoa, mas ele não tinha autorização para entrar. Tinha autorização para entrar em determinado lugar, ele pode ter desviado do caminho, e aí entra a questão de que eu falei no começo dos vídeos, né, do curso, de que seria muito mais interessante a gente falar sobre gestão de controle de acesso e circulação. Porque quando eu falo gestão só de controle de acesso, dá a impressão de que depois que a pessoa entrou, ela pode ir em qualquer lugar. Não, eu tenho que ter muito claro até onde a pessoa pode ir e que horas que ela pode ir, qual é o determinado tempo que ela pode ficar dentro da empresa, para que não haja nenhuma dúvida quando houver alguma situação em que eu precise averiguar se a pessoa estava no lugar certo e no horário certo. Então, o objetivo principal de ter um controle de acesso é garantir que a pessoa que entrou em determinado lugar, ela está autorizada a estar ali e ela só vai até onde ela pode ir e no horário que ela pode estar, né? Então, mais um reforço, né, do que seria a gestão de controle de acesso. Ok? Alguns exemplos, né, que foram vividos na minha carreira. Por exemplo, a gente teve uma situação de um diretor que foi desligado da empresa, foi retirado dele os documentos, só que não foi comunicado à área de segurança que ele estava sendo desligado. Esse diretor, ele retornou no dia seguinte, era um sábado, e ele alegou que ele tinha perdido o cartão. Como era um diretor que já estava há mais de 10 anos na empresa, a equipe de segurança acabou liberando a entrada dele. E deu um problema, porque ele acabou tendo acesso a sistemas e documentos que ele não poderia ter acesso depois do desligamento dele da empresa. Então houve uma boa fé do pessoal da portaria, uma má fé desse ex-diretor, mas o erro acabou sendo atribuído à segurança e corretamente foi atribuído à segurança. Por quê? Porque havia nessa empresa uma norma de controle de acesso e havia um procedimento que dizia que o colaborador, independente de quem fosse, ele só poderia acessar a empresa mediante o uso do cartão. O erro do recepcionista, do porteiro, do vigilante que estava lá no momento, foi que se ele tivesse acessado o sistema para verificar a condição desse diretor, no sistema estaria anunciando lá, avisado que ele tinha sido desligado. E ele, na boa fé dele, mediante a má fé do diretor, ele acabou liberando a catraca para o diretor adentrar a empresa. Então, notem a importância de se cumprir os procedimentos de maneira integral. Quem é o gestor de segurança da empresa tem que sempre estar trabalhando e falando, né, demonstrando que todo funcionário da empresa, não importa a sua importância, não importa o nível hierárquico seu da empresa, precisa cumprir as normas de segurança, precisa cumprir as normas de controle de acesso, porque senão isso pode gerar um caos, pode gerar um problema, pode gerar uma crise. Então, novamente eu reforço, controle de acesso não se dá somente na portaria, ele é um conjunto de ações que devem ser seguidos, implementados e treinados para toda a empresa, desde quem está lá cuidando da recepção até um presidente da empresa. Então é necessário que se faça trabalhos de conscientização para todos os funcionários da empresa, que envolva todos os colaboradores que fazem parte da organização. Uma outra situação que eu vivi também em outra empresa é que, por uma questão de comodidade, havia um convênio com uma farmácia e as pessoas faziam pedidos para essa farmácia via telefone e o farmacêutico mandava entregar na empresa. E por um costume, por uma comodidade, se permitia que o entregador da farmácia entrasse na empresa e fosse entregar os medicamentos lá onde estava o colaborador.
Acontece que esse entregador ele acabava acessando todas as áreas da empresa, tendo acesso a todas as localidades, e a gente não conhecia essa pessoa. Então era um entregador, né? Não que o entregador tenha algum problema, mas ele não é um colaborador que está identificado, e ele tinha acesso a locais e ele não poderia, pela norma de controle de acesso, pela política de segurança inclusive, ele não poderia estar entrando. A política de segurança dessa empresa determinava que todo pedido que era feito por empresas externas de entregas, podia ser farmácias, restaurantes, lanchonetes, a pessoa que fez o pedido, ela deveria ir até a recepção e receber esse material. E por uma comodidade, com o tempo, foi acabando se deixando que essa pessoa entrasse. Então foi corrigida essa situação, foi demonstrado através de programas de conscientização o risco que a pessoa podia ter, porque o entregador da farmácia era um dia, era outro no outro, e a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a índole de cada pessoa. O que a gente sabe é que existe um controle de acesso, existe uma norma, e essa norma ela existe para proteger as pessoas que estão dentro da empresa e a própria empresa. Então, não se pode ter uma política de segurança, uma norma de controle de acesso, um procedimento de controle de acesso e a gente não cumprir. A gente, por uma comodidade ou por um outro problema, a gente deixar de cumprir e abrir mão da nossa segurança que está estabelecida nesses documentos. Uma outra dica que eu gostaria de deixar para você que é gestor de segurança é que na nossa profissão a informação correta e precisa ela é de extrema importância. Então tudo que ocorre dentro da empresa e que esteja relacionado ao trabalho da segurança, ela tem que ter registro, ela tem que ter histórico. O histórico e o registro são respaldo do trabalho que a gente desenvolve. Nós temos, infelizmente, no Brasil, existe essa questão de que quando existe um corte de despesas dentro de uma empresa, um dos pontos onde se foca é na segurança. Por quê? Porque é muito difícil de fazer um trabalho de cálculo de quanto é de retorno que um trabalho de segurança traz para o empreendimento. É muito difícil mensurar isso. Então é imprescindível. Então é imprescindível que tudo que é feito dentro da empresa, no que tange à segurança, haja um registro. Para que, quando houver necessidade de haver uma defesa do trabalho, uma justificativa para que haja quantidade de funcionários ligados à segurança, através desse histórico, através desses registros, eu consigo demonstrar a importância da segurança dentro do contexto do empreendimento. Então, como eu falei, é muito difícil, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil você demonstrar o custo e o retorno de um trabalho da área de segurança dentro do empreendimento. Então, nós temos que ter esse entendimento de manter esses registros, manter o histórico. A informação ela tem um aspecto extremamente importante quando nós estamos falando de respaldo para o trabalho da segurança. E aí vem a autorização de acesso. No meu entendimento, só existem duas formas de eu entender a autorização de acesso: autorizado ou não autorizado. Não existe um meio termo, autorizado com ressalvas. Não, a ressalva já é uma autorização. Eu só delimito o espaço, talvez, aonde a pessoa vai entrar. Por exemplo, a pessoa tem autorização para entrar na empresa, mas ela só pode ir até os recursos humanos. Vou dizer o caso, por exemplo, de um ex-funcionário que foi desligado da empresa, mas ele precisa retornar para assinar documentos. Então ele tem autorização para entrar? Tem, com uma ressalva. Ele não pode ter mais acesso às áreas antigamente que ele tinha. Então ele tem uma autorização. Ele não está não autorizado. Existem os não autorizados.
Então o não autorizado é não autorizado. A partir do momento que eu chego numa empresa, eu não estou autorizado, eu entro em contato telefônico, né? A recepção entra em contato telefônico com um diretor, um gerente, e esse gerente fala assim, não, ele pode entrar. Então eu deixei do status de não autorizado para autorizado. É interessante entender isso, apesar de ser muito lógico, muito óbvio, mas às vezes as pessoas se confundem. A pessoa, mas ele não tinha autorização para entrar. Tinha autorização para entrar em determinado lugar, ele pode ter desviado do caminho, e aí entra a questão de que eu falei no começo dos vídeos, né, do curso, de que seria muito mais interessante a gente falar sobre gestão de controle de acesso e circulação. Porque quando eu falo gestão só de controle de acesso, dá a impressão de que depois que a pessoa entrou, ela pode ir em qualquer lugar. Não, eu tenho que ter muito claro até onde a pessoa pode ir e que horas que ela pode ir, qual é o determinado tempo que ela pode ficar dentro da empresa, para que não haja nenhuma dúvida quando houver alguma situação em que eu precise averiguar se a pessoa estava no lugar certo e no horário certo. Então, o objetivo principal de ter um controle de acesso é garantir que a pessoa que entrou em determinado lugar, ela está autorizada a estar ali e ela só vai até onde ela pode ir e no horário que ela pode estar, né? Então, mais um reforço, né, do que seria a gestão de controle de acesso. Ok? Alguns exemplos, né, que foram vividos na minha carreira. Por exemplo, a gente teve a situação de um diretor que foi desligado da empresa, foi retirado dele os documentos, só que não foi comunicado à área de segurança que ele estava sendo desligado. Esse diretor ele retornou no dia seguinte, era um sábado, e ele alegou que ele tinha perdido o cartão. Como era um diretor que já estava há mais de 10 anos na empresa, a equipe de segurança acabou liberando a entrada dele. E deu um problema, porque ele acabou tendo acesso a sistemas e documentos que ele não poderia ter acesso depois do desligamento dele da empresa. Então houve uma boa fé do pessoal da portaria, uma má fé desse ex-diretor, mas o erro acabou sendo atribuído à segurança e corretamente foi atribuído à segurança. Por quê? Porque havia nessa empresa uma norma de controle de acesso e havia um procedimento que dizia que o colaborador, independente de quem fosse, ele só poderia acessar a empresa mediante o uso do cartão. O erro do recepcionista, do porteiro, do vigilante que estava lá no momento, foi que se ele tivesse acessado o sistema para verificar a condição desse diretor, no sistema estaria anunciando lá, avisado que ele tinha sido desligado. E ele, na boa fé dele, mediante a má fé do diretor, ele acabou liberando a catraca para o diretor adentrar a empresa. Então, notem a importância de se cumprir os procedimentos de maneira integral. Quem é o gestor de segurança da empresa tem que sempre estar trabalhando e falando, né, demonstrando que todo funcionário da empresa, não importa a sua importância, não importa o nível hierárquico seu da empresa, precisa cumprir as normas de segurança, precisa cumprir as normas de controle de acesso, porque senão isso pode gerar um caos, pode gerar um problema, pode gerar uma crise. Então, novamente eu reforço, o controle de acesso não se dá somente na portaria, ele é um conjunto de ações que devem ser seguidos, implementados e treinados para toda a empresa, desde quem está lá cuidando da recepção até um presidente da empresa. Então é necessário que se faça trabalhos de conscientização para todos os funcionários da empresa, que envolva todos os colaboradores que fazem parte da organização. Uma outra situação que eu vivi também em outra empresa é que, por uma questão de comodidade, havia um convênio com uma farmácia e as pessoas faziam pedidos para essa farmácia via telefone e o farmacêutico mandava entregar na empresa.
E por um costume, por uma comodidade, se permitia que o entregador da farmácia entrasse na empresa e fosse entregar os medicamentos lá onde estava o colaborador. Acontece que esse entregador ele acabava acessando todas as áreas da empresa, tendo acesso a todas as localidades, e a gente não conhecia essa pessoa. Então, era um entregador, né? Não que o entregador tenha algum problema, mas ele não é um colaborador que está identificado, e ele tinha acesso a locais e ele não poderia, pela norma de controle de acesso, pela política de segurança inclusive, ele não poderia estar entrando. A política de segurança dessa empresa determinava que todo pedido que era feito por empresas externas de entregas, podia ser farmácias, restaurantes, lanchonetes, a pessoa que fez o pedido, ela deveria ir até a recepção e receber esse material. E por uma comodidade, com o tempo foi acabando se deixando que essa pessoa entrasse. Então foi corrigida essa situação, foi demonstrado através de programas de conscientização o risco que a pessoa podia ter, porque o entregador da farmácia era um dia, era outro no outro, e a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe a índole de cada pessoa. O que a gente sabe é que existe um controle de acesso, existe uma norma, e essa norma ela existe para proteger as pessoas que estão dentro da empresa e a própria empresa. Então, não se pode ter uma política de segurança, uma norma de controle de acesso, um procedimento de controle de acesso e a gente não cumprir. A gente, por uma comodidade ou por um outro problema, a gente deixar de cumprir e abrir mão da nossa segurança que está estabelecida nesses documentos. Algo que é importante citar é que não existe em segurança o tal do jogo de cintura. Você tem normas, você tem procedimentos que foram determinados, foram designados com o objetivo de garantir a segurança de todos que estão ali na empresa. A gente escuta muitas vezes as pessoas falando assim, puxa, faltou bom senso para determinado profissional, para um segurança, para um vigilante, deixar a pessoa entrar ou não no local. E por uma questão de garantir o serviço, é importante também de trabalhar dentro das nossas empresas o entendimento de que o profissional da segurança ele não pode levar em consideração o bom senso ou ter jogo de cintura. Ele tem que cumprir o que está determinado na norma, no procedimento. Isto vai garantir que o que ocorrer dentro da empresa ele foi autorizado ou não autorizado, né? Então, para você que é gestor de segurança, fica aí esse pensamento. Não existe jogo de cintura, não existe essa questão de usar bom senso. Existe a questão de usar procedimentos e normas. E as normas e procedimentos, eles, aí sim, quando forem feitos, eles têm que ser feitos baseando-se num bom senso, num entendimento, tentando, né, no máximo possível, abranger todas as situações possíveis dentro de uma empresa, para que o profissional que está lá na ponta, que é normalmente um vigilante, uma recepcionista, um porteiro, ele não tenha que se submeter a essas situações, de ter que decidir algo que não está na alçada dele. Então, como exemplo, né, eu trabalhei numa empresa onde um determinado funcionário que trabalhou 40 anos na empresa, ele foi desligado e 1 mês, 2 meses depois ele resolveu ir visitar a empresa e ele foi barrado, né, porque na norma e na política de segurança diz que esse funcionário ele só pode entrar na empresa com a autorização do capital humano, do recursos humanos ou de quem faz a gestão de gente dentro da empresa. E ele chegou lá, o profissional da área de segurança, muito bem orientado, impediu a entrada dele. Ele só poderia entrar com essa liberação. E aí houve um ou outro funcionário interno que fez reclamações, porque é um absurdo, a pessoa trabalhou 40 anos, isso não é jeito de tratar alguém que trabalhou lá 40 anos. Mas como eu falei, não existe jogo de cintura, existe uma norma e procedimento. A norma e procedimento tem que valer para todos, né? Como diz aí o dito popular, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Então o fato da pessoa ter trabalhado tantos anos na empresa, é lógico, ela vai ser tratada com respeito, mas o profissional de segurança ele tem que usar o que está determinado na norma, que está determinado no procedimento. O gestor de segurança tem que ter esse entendimento de trabalhar essa conscientização interna, porque isso vai evitar de que o funcionário que está na ponta seja prejudicado por questões como essa. Uma outra dica que eu gostaria de deixar para você que é gestor de segurança é que na nossa profissão a informação correta e precisa ela é de extrema importância. Então tudo que ocorre dentro da empresa e que esteja relacionado ao trabalho da segurança, ela tem que ter registro, ela tem que ter histórico. O histórico e o registro são respaldo do trabalho que a gente desenvolve. Nós temos, infelizmente, no Brasil, existe essa questão de que quando existe um corte de despesas dentro de uma empresa, um dos pontos onde se foca é na segurança. Por quê? Porque é muito difícil de fazer um trabalho de cálculo de quanto é de retorno que um trabalho de segurança traz para o empreendimento. É muito difícil mensurar isso. Então é imprescindível. Então é imprescindível que tudo que é feito dentro da empresa, no que tange à segurança, haja um registro. Para que quando houver necessidade de haver uma defesa do trabalho, uma justificativa para que haja quantidade de funcionários ligados à segurança, através desse histórico, através desses registros, eu consigo demonstrar a importância da segurança dentro do contexto do empreendimento. Então, como eu falei, é muito difícil, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil você demonstrar o custo e o retorno de um trabalho da área de segurança dentro do empreendimento. Então, nós temos que ter esse entendimento de manter esses registros, manter um histórico. A informação ela tem um aspecto extremamente importante quando nós estamos falando de respaldo para o trabalho da segurança. Então, novamente, relembrando, nós temos alguns tipos de acesso. Nós temos o acesso de pessoas e nós temos o acesso de materiais. Esse acesso de pessoas pode ser a pé, pode ser com veículos. As pessoas que entram na empresa, elas podem ser caracterizadas pelo tipo de contrato ou tipo de relacionamento estabelecido entre a pessoa e a empresa, o empreendimento. Então eu tenho, por exemplo, colaboradores, eu tenho terceiros, eu tenho prestadores de serviço, e é importante fazer essa distinção do terceiro, do prestador de serviço e do visitante. Então essas pessoas, elas são os tipos de pessoas que acessam o nosso empreendimento. E tem o meio pelo qual ela está usando para acessar a empresa. Ela pode estar a pé ou ela pode estar com um veículo. Esse veículo pode ser motorizado, ele pode ser uma bicicleta. E existem também, além de pessoas, existem materiais. Esses materiais são materiais carga da empresa, eles são materiais do patrimônio da empresa, são materiais que são de uso, de consumo, são entregas que são feitas através dos fornecedores, através de empresas de transporte ou correio, mercadorias que são de uso pessoal, mercadorias para a empresa, e todas essas pessoas, materiais, eles vão estar ali determinados na política de segurança e nas normas de controle de acesso, como que elas vão acessar. E os procedimentos vão dizer exatamente como que a pessoa vai ter esse acesso, se vai ser por meio de apresentação de um documento, de um registro geral, um RG, ou um CPF, ou através de um documento com foto, ou através do seu crachá funcional, que vai estar já com as liberações de acesso. Então, relembrando o que nós já falamos no começo.
os métodos, quais serão os métodos de identificação? Vão ser através do crachá, vai ser através de um registro geral, vai ser através de um CPF, vai ser através da placa do veículo, mas a pessoa que está entrando com o veículo, como que ela vai ser identificada, aonde que esse veículo pode estacionar, nós precisamos ter esse entendimento, e tudo isso, como eu já falei, vai estar determinado lá na política de segurança, nas normas de controle de acesso e nos procedimentos de acesso. E tecnologias? Quais as tecnologias que existem hoje? É importante que o gestor de segurança esteja familiarizado, esteja atualizado a respeito dos dispositivos, dos equipamentos, das ferramentas que serão utilizados para fazer esse controle de acesso e circulação dentro da empresa, do empreendimento. Então, existem diversos tipos de equipamentos que podem ser citados. As próprias catracas de acesso, podem ser catracas mecânicas ou catracas eletrônicas. Como que vai ser feita a identificação nessas catracas? Vão ser através de um crachá, de uma biometria, através de uma digital, ou até através de um reconhecimento facial. Hoje já existem empresas que liberam o acesso do funcionário através do reconhecimento facial. Portas, as portas com leitores de crachás, com aqueles sensores de proximidade que leem um crachá que tem ali um RFID com as informações de acesso deste funcionário, desse colaborador, dizendo se ele pode ou não pode acessar essa sala ou determinada sala. Como se faz o controle de acesso em áreas com grandes extensões de áreas, por exemplo, vamos dar um exemplo, mineradoras que têm aí às vezes hectares, vários hectares aí de terras onde é feita a exploração. Hoje se usa muito, por exemplo, o drone. O drone já é um equipamento altamente utilizado, principalmente em regiões onde existe uma grande extensão de área, de terreno, fazendas, mineradoras, locais onde existe essa extensão grande, onde não se pode colocar um muro ao redor de toda a extensão do seu território. As barreiras perimetrais eletrônicas, os IVAs, que são os infravermelhos, onde eu tenho um aviso eletrônico, um controle eletrônico de pessoas se movimentando no local. Então são exemplos de equipamentos que podem ser usados. Existem uma infinidade de equipamentos, uma infinidade de tecnologias, e como eu falei, o gestor de segurança ele precisa estar atualizado. E como ele faz isso? Nós temos aí a internet hoje que nos dá grande possibilidade de conhecimento. Nós temos as feiras, os congressos, networking, ou uma coisa que é muito usada hoje em dia para troca de informações é o benchmarking, aonde você consegue ir numa empresa de um conhecido seu, de alguém que é um colega seu de trabalho, e você consegue ver o que são os equipamentos, quais são as tecnologias, quais são as normas e procedimentos usadas nessas empresas. É extremamente importante que a gente tenha esses conhecimentos. Como eu falei, outra dica nós temos que ter sempre um plano B, um backup, para caso o meu sistema eletrônico, que é normalmente utilizado nas empresas, ele seja substituído no caso de uma pane no sistema, uma invasão de um hacker que coloca o sistema fora do ar, ou até uma questão do fornecimento de energia da empresa. É importante que a gente tenha um meio físico, manual de fazer esse controle, porque senão nesses momentos eu fico sem esse controle, e exatamente nessas horas é que a gente precisa, num futuro, às vezes é solicitado para a segurança verificar se determinado funcionário, determinado visitante, determinado prestador de serviço esteve na empresa ou não, e se eu não tenho esse registro, nesse período em que eu fiquei sem ter acesso ao sistema, eu acabo perdendo essa informação, e isso não é bom. Se eu for montar um controle de acesso, seja ele sistêmico, através de sistemas eletrônicos ou através
de uma planilha física, onde eu vou anotar os dados e informações manualmente e posteriormente passar isso para um sistema, existem alguns itens que são importantes que existam nesse sistema de controle ou planilha. Então, eu diria, num sistema típico de controle de acesso, deve conter pelo menos data, a hora, o nome da pessoa, de preferência completo, o documento de identificação que está sendo usado e o seu número, qual o motivo do acesso, da visita ou do acesso, qual a pessoa responsável por essa liberação, quem está solicitando que essa pessoa seja liberada. No caso do funcionário, o próprio crachá vai dizer, né, que ele pode entrar, mas o funcionário que está afastado, por exemplo, ele teria que ter esse acesso liberado pelo Recursos Humanos. Então, nessa planilha, ali onde está a pessoa responsável, estaria escrito que o gerente ou o funcionário lá do Recursos Humanos que está liberando. A visita, quem que liberou, qual funcionário, qual a identificação desse funcionário para fazer a liberação dessa pessoa. No caso de veículo, qual o modelo, cor e placa. É importante identificar o veículo que está acessando. Até porque se eu tiver algum sinistro, eu tenho esse registro de que esse veículo esteve realmente dentro da empresa. Qual o local que vai acessar? Né? É um visitante? É um fornecedor? É um prestador de serviço? Até onde ele pode ir? Qual é o local que está previsto ele ir? E qual o local que essa pessoa que autorizou está autorizando ele a acessar? Isso é importante também nós temos. E observações gerais, porque de repente eu estou fazendo uma planilha e eu não estou conseguindo abranger tudo, mas de repente eu tenho uma observação. A pessoa chegou com um visitante extra, entrou com um computador, a pessoa estava alterada e foi liberada para entrar pelos Recursos Humanos. Não sei, observações em geral que você vai ter um espaço ali para poder fazer esse comentário. Né? Alguns sistemas eletrônicos de controle de acesso, eles vêm, por exemplo, com alertas de persona non grata, que são pessoas que elas não podem acessar a empresa independente de liberação, ou só entra na empresa com a liberação X, com a liberação de tal diretor, ou não pode acessar a empresa de jeito nenhum. Então, esses itens eles têm que estar bem determinado ali. E para finalizar, eu gostaria de deixar, e vai estar aí na tela, um modelo de norma de controle de acesso. Quais são os itens que... isso é uma opinião minha, é algo que eu vi através da minha experiência nas empresas pela qual eu passei. No meu entendimento, quais seriam os itens básicos para eu ter, né, os parágrafos que eu teria que ter incluso quando eu fosse montar a minha norma de controle de acesso. Lembrando que a norma ela tem que estar baseada na estrutura da empresa e na política de segurança. Então uma norma ela não vai ser igual para todas as empresas. Não existe uma norma única que eu consiga fazer como padrão para todas as empresas. Mas aqui ficam alguns itens que eu acho interessante e importante você ter na sua norma de controle de acesso. Então, eu poderia começar com considerações iniciais, falando a respeito do que eu pretendo, né, por que está sendo constituída essa norma, a importância dela, né, no contexto geral do empreendimento, eu poderia colocar nessas considerações iniciais. Depois eu colocaria o objetivo, e aí sim, aí eu diria exatamente por que é que eu estou fazendo uma norma de segurança.
uma norma de controle de acesso. Por que eu estou desenvolvendo esse documento? Para que ele serve? Aí você vai dizer, esse documento tem por objetivo estabelecer quais são as normas de controle de acesso que vão permitir e vão identificar e o que mais você entender que é o objetivo da norma de controle de acesso. Qual que é o âmbito de aplicação? Quer dizer, quais são as pessoas que vão ser impactadas por essa norma? E aí normalmente você já vai descrever ali quais são as pessoas. São colaboradores, são terceiros, são prestadores de serviço, são fornecedores, são visitantes. Qual o âmbito e quais as áreas que vão estar abrangidas nessa norma de controle de acesso? São os prédios do endereço tal, são as instalações. Você tem, por exemplo, uma empresa que tem ações internas e externas. De repente é uma empresa que faz eventos, então ela também loca espaços. É importante que no âmbito de aplicação esteja ali determinado quais são, até onde alcança essa norma. Ela tem que ser muito geral, ela tem que englobar o todo da sua empresa. Se você tem uma empresa só com espaços internos, você vai só determinar isso. Agora, de repente, você é uma produtora de vídeos, você vai fazer locações em espaços externos. Então é importante que na sua determinação de âmbito de aplicação, a abrangência inclua esses locais externos também. Definições, né? Definições. Ali é importante que você coloque cada termo, é quase um glossário daquilo que está dentro da sua norma. Por que é importante isso? Porque muitas vezes você, como um gestor de segurança, você está acostumado com determinados termos e a pessoa que vai ler essa norma, novamente eu deixo bem importante isso, todas as pessoas da empresa têm que ter acesso a essa norma e têm que ter ciência dessas normas. A norma de controle de acesso não é uma norma específica para quem está trabalhando na área de segurança. O procedimento sim, mas a norma de controle de acesso, a política de segurança, são documentos que têm que ser de acesso geral das pessoas que estão acessando a empresa. Isso a gente coloca, por exemplo, para contratos de terceiros, eles têm que ter acesso a essa norma. Para os fornecedores habituais, né, aqueles prestadores de serviço, quando fechar um contrato, uma contratação de prestação de serviço, seja para uma pintura, seja para um cabeamento estruturado ou para qualquer outro tipo de ação interna na empresa, nos contratos tem que estar estabelecido que as pessoas têm que ter acesso e têm que ter conhecimento tanto da política de segurança quanto das normas de controle de acesso, para que não haja dúvida. Então, nesse item de definições, é importante que ali nessas definições estejam bem claros quais são os termos usados. Então, o que é controle de acesso, o que é catraca, o que é colaborador, o que é visitante, o que é... Então, nessas definições vão estar ali, às vezes você vai gastar 2, 3 folhas aí dessa norma com as definições, para que não haja dúvida. Depois alguém fala assim, não tinha entendido o que era determinada palavra, o que era determinada citação, para dizer que não cumpriu a norma de procedimento, as normas de controle de acesso porque não entendeu. Competências, né? Quem são os responsáveis, né? Então as competências é quem é responsável por a entrega de crachás. Quem que é responsável por essa entrega? Vai ser o departamento de recursos humanos? Vai ser o gestor que contratou a pessoa? Vai ser o gestor que fez a contratação da prestação de serviço? Vai ser o gestor do contrato de terceirização? Quem é responsável por determinada situação dentro do contexto controle de acesso, né? Quem que vai ser responsável, por exemplo, por cadastrar os veículos dos colaboradores, por cadastrar veículos que vão ter acesso garantido, autorização de acesso dentro da empresa? Quem é o responsável por liberar a entrada de visitas, né?
até qual cargo é permitido que faça a liberação de visitas. Liberação, por exemplo, a entrada de carro forte. Se você tem dentro da sua empresa um posto avançado bancário ou tem um caixa eletrônico, com certeza vai ter um acesso de carro forte. Então, por exemplo, o contexto de shopping, onde existe um acesso grande de carros fortes para alimentar as empresas que estão trabalhando ali. Então, quem é o competente suficiente para fazer essas liberações? Isso é importante estar no documento, nessa norma de controle de acesso. E aí vem procedimentos. Quais são os procedimentos que vão estar anexados, né, e que vão estar linkados a essa norma de controle de acesso? Então, níveis de acesso e circulação, né, até onde os colaboradores podem ir, até onde os terceiros podem ir, até onde os visitantes podem ir, a imprensa, a hora que chega dentro do seu estabelecimento, ela pode acessar livremente, ela não pode. Autoridades que vão acessar esses procedimentos, eles têm que estar muito claros para a equipe de segurança. Os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, eles têm que estar muito bem definidos, muito bem delimitados, para que a segurança ela interfira no mínimo possível nesses acessos. Então a segurança ela tem que ter, e fica outra dica, se eu tenho uma norma de segurança bem montada, eu tenho um procedimento de segurança bem estruturado, a equipe de segurança ela vai interferir no mínimo possível nesses acessos. Ela vai causar o mínimo de interferência e vai agilizar ao máximo para que as pessoas que estão acessando a empresa elas sejam liberadas e acessem os locais aonde elas podem acessar sem que haja uma interferência muito grande da equipe de segurança. Se as normas e procedimentos elas não estão bem definidos, a segurança ela vai acabar tendo uma interferência muito grande e aí às vezes pode causar aí alguns problemas, alguns percalços, até constrangimentos no acesso dessas pessoas. A identificação, né? Dentro dos procedimentos tem a identificação. Quais são os documentos válidos para a identificação de determinado tipo de pessoa? Então os colaboradores, como eles vão ser identificados? Então o colaborador que tem acesso a determinado local, ele vai ter uma identificação diferente de outro colaborador. E essa identificação, ela às vezes não precisa ser somente no crachá, através de uniforme, né? O uniforme que a pessoa está usando, ela isso para a segurança é muito importante, que às vezes a distância, né? Como dá, por exemplo, uma mineradora, onde os espaços são muito grandes, eu preciso, né? A equipe de segurança ela precisa ter um controle visual de quem está acessando determinado local. Eu vou determinar isso com crachá, eu vou determinar isso com um tipo de uniforme, um outro tipo de identificação. Quais são os documentos aceitos para que o visitante, né, o prestador de serviço, o terceiro, possam ter o acesso garantido dentro da empresa? Liberação de acesso de veículos, né? Quais são os procedimentos para o veículo poder acessar a empresa? E aí, novamente, a gente volta na questão da política de segurança e da estrutura que você tem. Qual é o tipo de empreendimento que eu tenho? Eu estou entrando num local onde é uma mineradora de ouro, então eu preciso ter garantido de que a pessoa está entrando e está saindo, ela não está carregando um minério, por exemplo, lá de dentro de maneira inadvertida, desautorizada. Um equipamento que está saindo dentro da empresa, dentro de um veículo, como que eu faço essa inspeção? Ou eu não faço, eu assumo o risco de que a pessoa que está entrando e que está saindo com os veículos está entrando e está saindo somente com o que é permitido. Isso vai de acordo com a política de segurança da empresa, vai de acordo com a estrutura que eu tenho. Eu tenho possibilidade de fazer uma revista de veículos, então no procedimento isso vai estar determinado, que eu tenho que revistar o veículo na hora que entra, eu tenho que revistar o veículo na hora que sai. Isso, claro, dentro de um aspecto jurídico, né,
uma legislação que permita eu fazer isso, então eu vou colocar no meu procedimento. Isso tem que estar muito claro, porque senão o segurança ele vai ter que determinar qual o carro que ele vai poder acessar, vistoriar, qual o carro que ele não vai vistoriar. Isso tem que estar determinado no procedimento. Recebimento de encomendas. Esse procedimento ele também tem que estar muito claro. Quem pode receber essas encomendas? É uma encomenda para a empresa? Aonde que vai ser descarregado? Qual é o profissional? É o almoxarife que vai receber essa mercadoria? Ela vai ser identificada na portaria ou numa recepção? Ou vai ter uma portaria específica, né? Então eu trabalhei numa empresa em que um dos seus locais tinha 5 portarias, uma portaria para cada tipo de pessoa. Então uma portaria para receber materiais, encomendas, havia uma portaria para receber os funcionários e havia uma portaria para receber visitantes. É uma empresa que acabava tendo muitos visitantes, então ela tinha uma portaria específica para receber esses visitantes. E aí vai, como eu falei, vai depender da sua empresa, vai depender da estrutura da sua empresa, vai depender de que tipo de negócio está sendo feito ali dentro dessa empresa, qual a estrutura de funcionários, qual a estrutura que você tem ali dentro. Então, dentro desses procedimentos que vão estar determinados na sua norma de controle de acesso, vai ter ali também, de repente, essa questão do recebimento de encomendas. Na sua política de segurança, por exemplo, ela permite que o funcionário receba encomendas no seu local de trabalho. Eu posso, por exemplo, fazer um pedido num site de compras e colocar como endereço de recebimento o endereço da empresa. Isso tem que estar lá na norma, ou no procedimento, ou na política de segurança vai estar determinado. Na política vai para a norma de controle de acesso e do controle de acesso vai para um procedimento. Esse procedimento, eu fiz um pedido de um medicamento na farmácia. A política diz que não pode ter acesso um funcionário de uma empresa de entrega. Então no procedimento vai estar escrito lá que ao chegar uma encomenda feita por um funcionário, ele vai ser comunicado, esse funcionário vai ter que chegar, né, descer ou ir até a portaria e receber ele pessoalmente. Lá no procedimento vai estar escrito que se o funcionário não estiver, o colaborador da segurança ele pode ou não pode receber esse produto. Então isso tem que estar muito claro nos procedimentos operacionais padrão, para que a equipe de segurança tenha garantia de que o que ela está fazendo está procedimentado e ela não está tomando decisões por si. Como eu falei, né, em outro momento do curso, não existe essa questão do jogo de cintura do funcionário da segurança. O funcionário de segurança eles tem que estar pautado por normas e procedimentos e ele tem que cumprir isso para que não haja dúvidas. Porque na hora que dá o problema, né, vou dar o exemplo da questão de recebimento de correspondências. Se o procedimento de correspondência ele não está bem delimitado e o funcionário da área de segurança não cumpre esse procedimento, pode ser que nunca dê problema. Mas no momento que der problema, esse funcionário ele vai ser responsabilizado. Então, você que é gestor de segurança, eu já falei isso em outro momento do curso, tenha isso muito em sua mente, de que o funcionário da área de segurança ele não pode estar sujeito a tomar decisões por conta própria. Faltou bom senso do funcionário, faltou bom senso do segurança. Então, o colaborador da área de segurança, ele não pode adotar o politicamente correto, ele tem que adotar o que é correto. E o que é correto? O que é correto está lá, determinado na norma de controle de acesso, na política de segurança e nos procedimentos operacionais, que vão estar determinados. E ele tem que cumprir o que está escrito ali, não o que passa na sua cabeça. Então, novamente, né, a gente já falei isso no curso, às vezes a gente ouve isso de pessoas que não estão ligadas à área de segurança, que falam assim, não, mas o vigilante, o porteiro, a recepcionista tinha que ter usado o bom senso para determinada situação. E na verdade isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é o funcionário tem que estar treinado nos procedimentos e ele tem que cumprir esses procedimentos que já foram pré-determinados para que a empresa funcione de maneira correta. Então,
esses procedimentos você vai estar determinando e vão estar ali anexados à sua norma de controle de acesso. E aí vem, por exemplo, ali algumas empresas que eu vi, existia inclusive qual traje permitido para a pessoa adentrar dentro da empresa. Isso é algo, uma regra que foi determinada às vezes lá no Recursos Humanos, pelas diretorias, e foi colocado ali na norma de controle de acesso. Então determinada pessoa não pode adentrar com bermuda ou com sapatos abertos. Se isso foi determinado e está no procedimento, o profissional da área de segurança ele tem que cumprir isso. Tá? Fornecedores não podem entrar de chinelo e bermuda. Ah, mas eu não vou receber o meu produto. Então, quem é responsável por fazer essa solicitação, ela tem que ter consciente, é por isso que a norma de segurança, normas de controle de acesso, política de segurança, elas têm que estar acessíveis a todos os funcionários, a todos os colaboradores, terceiros, prestadores. Fazer entrega, o funcionário dele tem que ter uma identidade, tem que estar com o traje conforme determinado no procedimento e o horário onde ele pode fazer essa entrega. Né? A gente tem algumas empresas que têm determinado horário que não pode fazer entrega. E aí eu tenho que ter essas normas bem divulgadas, bem disseminadas dentro da empresa para que todos os funcionários saibam. Para que não haja esse desgaste, né, quando chegar, por exemplo, um fornecedor, um entregador fora do horário e o funcionário ou vigilante ter que barrar essa entrega e depois ser responsabilizado porque não teve bom senso de liberar a entrega. Então, essas normas, esses procedimentos, eles têm que estar muito bem definidos e bem disseminados dentro da empresa para que todos saibam, para que haja essa harmonia entre as áreas internas e as equipes de segurança que fazem cumprir o que está determinado nas normas e procedimentos. Eu tenho, por exemplo, as disposições gerais que eu posso colocar também, é outro item que eu posso colocar na minha norma de controle de acesso. Aí nas disposições gerais vão ser falado ali coisas que não têm a ver com a segurança ou tem a ver com algumas normas de boa conduta, quem são as pessoas que eu vou acessar quando extrapolar o procedimento ou a norma, não está lá no procedimento da norma, quem que eu procuro, quais são as pessoas que têm, por exemplo, autoridade para mudar o que está escrito num procedimento e caso haja essa mudança, aonde que eu vou anotar, em casos de pane do sistema, quais são os documentos que eu vou ter que usar. Então, nisso nas disposições gerais eu posso determinar. E, claro, né, uma parte onde eu vou ter os meus anexos. Né? Esses anexos são planilhas de controle de acesso, são os procedimentos operacionais padrão, os POPs, a relação, às vezes, dos veículos que estão autorizados. Isso tudo você, dentro do seu entendimento, quando se for montar, você vai saber quais são os anexos que você vai colocar ali. Como eu falei, não existe uma norma de controle de acesso padrão que eu vou poder usar para todas as empresas. Eu tenho que ter um entendimento muito claro, eu como gestor de segurança, de como é a estrutura da minha empresa, quais são as políticas de segurança que normalmente fui eu mesmo que acabei fazendo como gestor, e quais são as normas de controle de acesso e quais são os anexos, quais são os procedimentos que eu vou ter dentro da minha empresa. Beleza? Então aí fica, né, tem aí, né, na tela aí esse exemplo prático de controle de acesso. Ok? Então nós encerramos aqui esse módulo, que é o módulo referente à gestão de controle de acesso. Então, revendo, controle de acesso não pode ser entendido apenas como uma recepção ou como uma portaria. Esses locais são locais onde existem pontos de controle de acesso. Gestão de controle de acesso é uma coisa maior, é um todo, é um conjunto de ações que garantem que as pessoas que estão acessando a empresa e estão acessando determinados locais, elas podem acessar esses locais ou não.
Então a gente encerra esse módulo com esse pensamento, lembrando, né, como eu falei no começo do módulo, pessoas são mais importantes que estruturas. Então tudo que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu construo de política de segurança, normas e de segurança, pode ser a norma de controle de acesso ou outro tipo de norma, elas têm que ser baseadas em proteção da vida. Então é lógico, a gente faz tudo isso para proteger o empreendimento, porque o empreendimento que não tem lucro, ele não abençoa, né? Ele não beneficia pessoas, mas o ponto final, a quem está lá na ponta, que tem que ter o maior cuidado é a pessoa, é a vida humana. Ok? Obrigado, até o próximo módulo. Bom, agora que você assistiu a palestra, eu tenho certeza que esse conteúdo agregou valor para a sua vida. E eu quero agradecer imensamente ao palestrante que dispôs do seu tempo, do seu dia, para poder preparar esse material tão precioso que nós tivemos contato agora. Também quero agradecer aos nossos apoiadores que estarão aí depois no final do vídeo listados. Quero agradecer em especial a minha família, a minha esposa Keila, minha filha Nicole, meu filho Davi, que me apoiaram nesse projeto desde o início. Agradecer também a Sheila Reis, a nossa assessora de marketing, que também foi de imenso valor para toda essa organização e para que esse congresso realmente tomasse vida. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Intelcorp, Inteligência Corporativa e Cursos. E agradeço também ao Cristiano Pazini, da CP Assessoria e Consultoria em Segurança. Foram nossos patrocinadores e também foram muito importantes para que a gente tivesse esse congresso acontecendo. E principalmente a você, né, nosso convidado, participante, né, que assistiu a palestra e pôde ter, né, esse conteúdo nas suas mãos. Para você que não conseguiu assistir todas as palestras, você tem ainda uma chance. Após o término do congresso, nós estaremos disponibilizando essas palestras para quem quiser adquiri-las, né? Vai ser feito um pacote com todas as palestras, o valor ainda não foi definido, mas você receberá a informação de como conseguir adquirir todas essas palestras e ter para você todo esse conteúdo de valor e relevância para o mercado. Muito obrigado e até a próxima.